Com alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, com algumas informações, como sempre acontece, com alguma oração, porque nós não somos somente matéria, mas sim somos pessoa. E o que é que faz que nós sejamos pessoa? A junção, a união do corpo e do espírito. Assim como alimentamos o nosso corpo material, devemos igualmente alimentar o nosso espírito, sem dúvida nenhuma. Então, com muita alegria, e na terça-feira nós estamos falando sobre Cristo Jesus, que é o Rei universal. E ele mesmo assim afirmou, quando retornou para Deus Pai, voltou para a eternidade, depois de ter cumprido aqui a sua missão, redimindo a humanidade, dando a sua própria vida no alto da cruz, morrendo, mas veja bem, prezada e prezados telespectadores, ele afirmou por algumas vezes, você poderá contar quantas vezes que ele falou, ao terceiro dia eu ressuscitarei, eu ficarei vivo. E o que é que aconteceu? Morreu na sexta-feira pelas 3 horas, sexta-feira santa, foi enterrado no entardecer de sexta-feira, sexta-feira primeiro dia, o dia todo de sábado na sepultura emprestada do amigo dele, José de Arimateia, e ele falou ao terceiro dia. E realmente, no domingo de madrugada, eis que ele comprovou e provou que ele é o Filho de Deus, Cristo Jesus. Ninguém teve esta graça de, depois de constatado pelas médicas e médicos o falecimento de uma pessoa, ressuscitar com o seu próprio poder. Poderá você dizer, mas eu já li a vida de uma santa ou de um santo em que esse santo, veja bem, foi instrumento nas mãos de Deus, mas quem é que ressuscitou? Bem disse, esse santo, essa santa, foi instrumento nas mãos de Deus, mas ressuscitou por intervenção, por graça de Deus ou de Cristo Jesus, que são os donos da vida, mas somente Cristo Jesus com seu próprio poder. Mas eu queria retornar um pouco, que não deu tempo de fazer as colocações que eu gostaria de fazer, quando estávamos falando que o reino de Cristo Jesus é um reino eterno, continua sempre. Onde está, por exemplo, o fundador dos anglo-saxões da Inglaterra, Guilherme o Conquistador? Terminou em nada. Você talvez nem tenha ouvido falar. Ainda também, se nós olharmos quantas pessoas, onde é que está o reino dos Habsburgos, lá da Áustria, que dominava na época o mundo, e também terminou em nada. E já a Igreja Católica vivia 1600 anos, quando na Rússia dominava a dinastia
da família dos Romanov. Romanov. Você já ouviu falar? Creio que muitos não ouviram falar. E onde é que está essa dinastia? Desapareceu completamente, como desapareceram tantos outros que depois na Rússia vieram dominando, seja Lenin, seja Stalin, seja tantos outros, foram desaparecendo como outros imperadores pelo mundo afora, também que perseguiram a igreja e foram desaparecendo. E onde está Nero, que queria acabar com a igreja de Cristo Jesus? E o que é que aconteceu com ele, com Nero? Ele morreu cravando o próprio punhal no seu coração. Perseguidor de Cristo Jesus, perseguiu, por assim dizer, a sua própria vida, se trucidando a si mesmo. Onde está Juliano Apóstata? Aquele que disse: eu quero acabar com o nome de cristão completamente. E quando ele na guerra foi derrotado, deitado, prostrado no chão, o que é que aconteceu com ele? Ele ainda tomou um punhado de areia, jogou para cima, e o que é que ele disse? Tu venceste Cristo Jesus, ilustre Galileu. Terminou assim, miseravelmente ali no chão. Todos, de modo geral, que vão contra Cristo, tem a grande parte deles, eu conheço diversos casos, tem uma morte muito triste. E ainda se nós perguntarmos onde está Voltaire, um grande escritor francês, e que, pelos seus pérfidos livros, atacou tanto Jesus Cristo. E o que é que aconteceu com ele? Ele disse: eu quero acabar com o nome de Cristo Jesus, amassar o nome de Cristo Jesus como se amassa uma formiga entre os dedos da minha mão. E o que é que aconteceu com ele? Ele morreu nos seus sofrimentos, mordendo como um cão as próprias cobertas. Morreu assim, miseravelmente abandonado por todos, mesmo seus melhores amigos. Onde está o grande Napoleão Bonaparte? Você estudou História Universal. E quem era Napoleão Bonaparte? Ele foi invadindo a Europa, dominando e derrotando os países e mais países. Quando chegou em Roma, ele deu um soco num papa velhinho da época. E o que é que aconteceu dali em diante? Ele levou o papa para a prisão, para a ilha Santa Helena. Logo em seguida, ele perdeu a grande batalha de Waterloo, 1814. Quem mandou bater no representante de Cristo Jesus? Um santo homem. Aí ele perdeu a batalha, e o que é que aconteceu? Os inimigos o desterraram para a prisão, para a ilha Santa Helena, trouxeram triunfalmente o Papa de volta, e ele ficou completamente abandonado na prisão, passando fome, e Napoleão ia morrer de fome, sem dúvida nenhuma,
abandonado pelos próprios amigos. E o Papa, quando soube, o mesmo que recebeu a bofetada de Napoleão, agora, sabendo que ele estava passando fome, pediu para 2 religiosas levar sempre comida para ele, para Napoleão na prisão, para que ele não morresse de fome. Isto é seguir aquilo que Cristo Jesus pede: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos fazem o mal. Então, o reino de Cristo é um reino eterno. Eu me lembro quando era estudante lá em 1955, 56, em Porto Alegre, saiu a notícia, bem divulgado, que 14 generais e marechais prenderam alguns cardeais e arcebispos na Rússia, na Tchecoslováquia, na Hungria. E o que é que aconteceu? Nem 2 anos depois, dos 14 generais e marechais, 12 já haviam sido mortos, ou morreram caindo de avião, ou afogados, ou mortos pelos inimigos. Somente sobravam 2. Então não adianta alguém se colocar contra Cristo Jesus ou contra o ministro de Deus. Assim também eu conheço diversos casos de pessoas que levantaram calúnias contra religiosas, ou religiosos, ou sacerdotes, e as consequências vieram, porque está aqui bem claro, Cristo Jesus: não toqueis, não prejudiqueis, não difameis, não caluniem os meus ministros, os consagrados de Deus, porque mais cedo ou mais tarde virão as consequências. Eu conheço diversos casos, infelizmente, né? Bem, mas então era esse tópico que eu gostaria de complementar, e procuremos sempre amar a Cristo Jesus, que deu a vida por nosso amor. E agora, então, vamos falar um pouco. Hoje nós celebramos, então, o Dia Mundial de Ação de Graças, o dia em que nós devemos procurar adorar, louvar e agradecer ao Senhor Deus, pois então a humanidade está celebrando o Dia Mundial de Ação de Graças. E por isso é bom que nós façamos neste momento, unindo-nos aos Salmos 116 e 117, fazermos aqui publicamente uma oração da nossa parte, e esta oração também se estenda em louvor à Trindade Santa, em favor de todas as pessoas. Veja só o Salmo 116, onde nós podemos então rezar: louvai ao Senhor Deus todas as nações, todos os povos, louvai-o todos em sintonia, porque seus sem limites é a misericórdia de Deus para conosco, e eterna é a fidelidade do Senhor Deus em nosso favor. Louvai ao Senhor Deus, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, eterna a sua misericórdia.
proclame a casa de Arão, eterna é a sua misericórdia. E vós que temeis ao Senhor Deus, repeti, eterna é a misericórdia de Deus. Veja, na tribulação, ou seja, na tristeza, invoquei o Senhor Deus. Quantas vezes você, nas alegrias, quem sabe, nos momentos de felicidades, não se lembrou de Deus? Mas quantas vezes você, na tristeza, nos problemas, nas dificuldades da vida, voltou-se para Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro. Na tribulação, invoquei ao Senhor e ouviu-me o Senhor Deus e me livrou daquela situação. Quantas vezes fomos atendidos? Comigo está o Senhor Deus, nada temo. Que mal me poderá ainda fazer um ser humano? Comigo está o Senhor, Ele é meu amparo. Verei logo a ruína dos meus inimigos. Mais vale procurar um refúgio no Senhor Deus do que confiar no homem. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes da terra. Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor Deus. Ainda que me assediassem de todos os lados, eu as esmagaria em nome do Senhor Deus. Ainda que me envolvesse como um enxame de abelhas, como um braseiro de espinhos, eu as esmagaria em nome do Senhor Deus. Se Deus está conosco, devemos sempre confiar que teremos a certeza de que Deus virá ao nosso encontro. Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. Senhor, o Senhor é minha força, minha coragem, Ele é o meu Salvador. Brados de alegria e de vitória ressoem nas tendas do Senhor Deus. Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor Deus. Esta é a porta do Senhor, só os justos por ela podem passar. Graças vos dou, porque me ouvistes e vos fizestes meu Salvador. A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se agora a pedra angular. Isto foi obra do Senhor Deus, é um prodígio aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez, seja para nós dia de alegria e de felicidade. Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a prosperidade, ó Senhor. Bendito seja o nome, bendito seja o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós vos bendizemos. O Senhor é nosso Deus, Ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Organizai uma festa com profusão de coroas e cheguem até os ângulos do altar. Terminando, sois o meu Deus, venho agradecer-vos, venho gloriar-vos, sois o meu Deus, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Que realmente todos nós saibamos
agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos anos que tivemos a graça de viver, pelos estudos, por tanto bem que pudemos realizar em nossa vida em favor dos nossos semelhantes. E também podermos pedir perdão de nossas faltas, de nossos pecados, de nossas omissões. Sem dúvida nenhuma, todos nós devemos também saber pedir à Trindade Santa perdão. E esse Dia Nacional de Ação de Graças é celebrado em muitos países no mundo. Há muitos anos atrás, não sei se continua, nos Estados Unidos, no dia de hoje, era feriado nacional. E vamos colocar aqui um pouco o histórico. Em toda quarta-feira de novembro, portanto, no fim do ano litúrgico, os corações, as mentes e mãos de todos os seres humanos, sem distinção de povo, credo, cultura, raça e cor, se unem para levar a Deus o direito que lhe cabe de ser louvado, amado e agradecido como Criador, como Pai e Supremo Rei dos povos. Esta cruzada em favor do Dia Universal de Ação de Graças encontra sua origem no dia 12 de outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo fez entoar a Deus na ilha de Guanané pela primeira vez sob os céus do novo continente, na América do Sul, um hino de ação de graças mediante os sacerdotes que com ele estavam ali, celebraram a Santa Missa. Em 1500, esse mesmo dia de ação de graças recebe uma nova dimensão quando Pedro Álvares Cabral, implantando o cruzeiro, ou seja, a cruz de Cristo Jesus na terra de Santa Cruz, e pelo padre Frei Henrique de Coimbra, ele celebrou a Santa Missa num preito de reconhecimento a Deus, nosso Pai e Criador. E no século VII, cristãos provindos da Europa aportam no Novo Mundo, fundando a grande nação dos Estados Unidos. E decorrido um ano, o que acontece? Então, decorrido um ano, estes mesmos pais peregrinos entoam solenemente a ação de graças ao doador de tudo, pelas fartas colheitas e pela saúde, tornando-se essa ação de graças em seu país uma cerimônia anual e pública, que doravante deveria ser comunicada a todos os pósteros. E assim, então, sempre procuraram e procuremos celebrar o dia 24 de novembro, em geral, numa quarta-feira, no findar do ano, elevando a nossa mente e o nosso coração para aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E amanhã também a Igreja Católica nos convida para celebrarmos o dia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira de nosso estado. Façamos neste momento a oração em louvor a Santa Catarina.
Santa Catarina de Alexandria, que tivestes uma inteligência abençoada por Deus, abre a minha inteligência, faz entrar na minha cabeça as matérias de aula, dá-me clareza e calma na hora dos exames, para que possa ser aprovado. Eu quero aprender sempre mais, não por vaidade, nem só para agradar aos meus familiares e professores, mas para ser útil a mim mesmo, a minha família, a sociedade e a minha pátria. Santa Catarina de Alexandria, conta comigo. Conta também tu comigo. Eu quero ser um bom cristão para merecer sempre a tua proteção e receber um dia a coroa na eternidade. Se você ainda não tem no seu lar, se não adquiriu para o próximo ano o calendário do Sagrado Coração de Jesus, maravilhoso, poderá passar na secretaria da sua paróquia, ou na catedral, ou na paróquia de Coqueiros, e encontrará lá esse calendário maravilhoso, que vai ajudar muito a você na cultura. Aqui você encontrará o nome dos santos, passagens bíblicas, igualmente encontrará passagens, muitas piadas também, enfim, muita riqueza para a sua mente e para enriquecer o seu coração. E neste momento almejamos a todas e todos um dia muito agradável e que Santa Catarina de Alexandria continue sempre a abençoar o nosso Estado, o nosso novo governador, Dr. Jorginho Melo, e bem como, por extensão, também o nosso prefeito, Topázio Neto, prefeito da nossa querida Florianópolis. E agora também a bênção da água, e tome depois com muita fé esta água abençoada, e lhe fará um grande bem e poderá lhe restabelecer a saúde. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, e especialmente a bênção em favor de todos, e a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, de modo especial a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.